Eu já li mais de 200 livros e ainda me sinto burro. É verdade, isso não é sensacionalismo. Acredito que muitas pessoas já pensaram assim: eu quero me sentir mais inteligente, então eu vou ler mais. Só que ler muitos livros vai fazer com que você se sinta mais inteligente? Primeiro de tudo, para que a gente possa conversar, a gente tem que definir de forma objetiva a terminologia das palavras. Então, o que significa necessariamente inteligência? Inteligência pode significar várias coisas, até porque existem vários tipos de inteligência. Mas o vídeo não é sobre isso, não vou falar aqui sobre os tipos de inteligência, mas vamos definir aqui algo como saber muitas coisas, saber sobre geopolítica, sobre história, sobre religião, sobre filosofia, sobre psicologia, sobre as áreas mais importantes, os temas mais importantes da humanidade. Então, ler muitos livros vai fazer com que você se sinta mais inteligente? Não necessariamente. Primeiro porque depende das coisas que você lê, e também quanto mais você aprende, quanto mais conhecimento você busca, mais você sente que falta, mais você sente que precisa estudar muito mais. Quanto mais conhecimento você busca, mais pessoas inteligentíssimas você vai encontrar, o que vai gerar comparações e fazer com que você se sinta burro. E o que é se sentir burro? Esse vídeo é para falar com pessoas que se sentem burros. Você que se sente burro, o que significa a palavra burro? Muitas pessoas nem sabem o que significa burro. Até porque burro é o quê? Uma pessoa que tem dificuldade de aprender? Que demora um pouco mais para entender as coisas? Então, nesse sentido, eu posso me considerar burro, porque quando eu leio um texto, eu não entendo de primeira. Eu tenho que ler várias vezes e reler várias vezes para que eu possa compreender o que aquela mensagem quer passar. Porém, eu acredito que a maioria das pessoas, quando lê um texto do qual não tem familiaridade, dificilmente vai absorver 100% do conteúdo de primeira. Se essa pessoa faz isso, acredito que ela deva ser inteligentíssima, né? Mas se ela não faz, significa que ela é burra? Então, se burro é uma pessoa que tem dificuldade de aprendizado, a maioria das pessoas pode se considerar assim, mas burro, na verdade, é simples. Aqui eu vou dizer a minha humilde opinião sobre essa terminologia. Burro é um adjetivo que você usa para xingar alguém, para tentar diminuir alguém quando você está com raiva. Mas ter dificuldade para aprender ou não entender de primeira os termos ou os textos, então eu também não consigo, porque é necessário muito esforço para você conseguir entender as coisas. Então, se sentir burro muitas vezes é uma crença que você tem, que faz com que você leia o mundo, mas muitas vezes você nem sabe o que significa isso, né? Ter a crença de que é burro é como se você tivesse uma lente que faz com que você veja o mundo de uma forma distorcida. Você pega um ato real e aí a sua lente, aqui é a sua crença de que você é burro, acaba distorcendo isso. Por exemplo, digamos que você passa no concurso. Isso não é uma opinião, isso não é uma ideologia, isso é um fato da ordem real. E aí a sua lente, que está cercada pela sua crença de que você é burro, faz: não, mas eu passei nesse concurso porque foi sorte. Você acaba tendo dificuldade de ver mérito nas coisas que você faz. Isso não é ser burro, isso é ser crítico demais consigo mesmo. Você acaba sendo crítico demais consigo mesmo e acha que você é burro, mas na verdade você acaba se cobrando demais. E aí você tem que tentar entender por que você se cobra demais. Que situações na sua vida você passou que fizeram com que você se criticasse demais. De qualquer forma, se criticando ou não, para que você se sinta mais inteligente, ou seja, saber sobre várias áreas, você tem que ler bastante. Isso é um fato. Porém, você tem que ler bem, mas você tem que principalmente aplicar o que você lê. Porque não adianta você adquirir conhecimento e não usar o seu conhecimento para iluminar outras pessoas. Se você não usa o seu conhecimento, não aplica o seu conhecimento, aquilo que você aprende, qual é a valia dele, né? Qual é a serventia desse conhecimento? Ele não existe. O conhecimento, ele é feito para ser aplicado. Caso contrário, você vai ser apenas um obeso intelectual. Aquele que consome e deixa tudo guardado. Isso certamente não vai fazer com que você se sinta mais inteligente. Mas é importante que você sempre aplique o que você lê, o que você estuda, o que você aprende. Por exemplo, você já conheceu alguém, ou isso já aconteceu com você, de estudar inglês,
passar anos e anos estudando inglês, e quando tem uma oportunidade de falar com um gringo, ou alguma oportunidade de falar inglês, a pessoa se trava, mesmo estando há anos estudando. Isso é um reflexo da autocrítica que você faz. Eu não vou conseguir, eu não sou bom o suficiente, eu sou burro. E aí isso faz com que você tenha a curiosidade de aprender, mas não tenha o intuito de colocar em prática tudo aquilo que você aprende. Por isso é importante que você reconheça sempre o seu processo, o que é muito difícil para quem tem essa lente da crença, que faz com que distorçam os fatos reais. Então, para que você possa se sentir mais inteligente, primeiro você tem que buscar conhecimento e reconhecer o seu progresso. Saber quem você é. Por exemplo, então, eu sei que eu tenho dificuldade de leitura, então eu vou ler de forma devagar. Eu vou ler de uma forma que eu anote, para que eu vou me esforçar o máximo possível, conhecendo a minha dificuldade, para que eu entenda o máximo possível de conteúdo, para que essas lentes das crenças não interfiram na sua visão da realidade. Você tem que olhar a realidade de uma forma imparcial, digamos assim. Não, mas isso é muito difícil. Não é impossível. De fato é muito difícil. Mas como é que você faz isso? Você tenta como se fosse ver a sua vida em terceira pessoa. Essa situação que aconteceu comigo. Eu passei no concurso, foi sorte ou foi mérito meu? Tenta buscar uma resposta sem que ela esteja embasada ou misturada com emoções. Não deixa o seu lado emocional avaliar. Porque quando você deixa o seu lado emocional avaliar, a sua resposta sempre vai vir misturada com algo que está fora da realidade. Quantas vezes você já não viu isso no campo político? A maioria das pessoas que tem uma ideia política, e aí quando acontece algo, você lê esse fato da realidade com a sua ideia política, o que pode fazer com que você inconscientemente acabe distorcendo um pouco os fatos para que ela se encaixe naquilo que você já acredita. E o que é que isso diz sobre a pessoa? Isso diz que a maioria das pessoas não busca a verdade, mas elas buscam uma confirmação do que elas já acreditam anteriormente. Quando você faz isso, tem até um exemplo muito interessante no livro do Sertlanges, A Vida Intelectual, de que a busca da verdade é como se você quisesse subir numa pirâmide sem chegar perto do outro lado da pirâmide. Ou seja, sempre que você chegar perto da ponta, você vai descer. Porque para que você alcance a verdade, você tem que entender todos os lados. Claro que a verdade é algo inalcançável, o que não significa que, mesmo sendo inalcançável, você não deva continuar buscando a verdade. Então, para que você possa dar um passo adiante, né, nessa área da sua vida, você tem que, primeiro de tudo, se conhecer. Você que está assistindo esse vídeo, você se conhece? Você sabe dizer quem é você, sem falar sua profissão, sem falar o que você faz? Quem é você? Primeiro de tudo, você sabe quais são os seus defeitos e quais são as suas qualidades? Isso é uma coisa muito importante e que todas as pessoas devem saber. Se você não sabe os seus defeitos, você vai passar toda uma vida cometendo os mesmos erros. E se você não sabe as suas qualidades, você vai ter dificuldade de encontrar os caminhos certos para você. Por exemplo, imagina só que tem uma pessoa que ele não gosta de contato com as pessoas. Ele estuda muito, mas não gosta de trabalhar com muitas pessoas e não gosta de fazer a mesma coisa sempre, quer sempre estar mudando. Como é que essa pessoa, por mais que seja muito inteligente, vai estudar para um concurso público e trabalhar com algo em que vai fazê-la infeliz? É muito complicado. Do mesmo jeito, uma pessoa que é muito criativa, gosta de fazer as coisas, gosta de vender, gosta de negociar, e aí ela deixa de abrir uma empresa, por exemplo, para entrar na faculdade, para ter um trabalho do qual ela não se identifica. Então, se você conhece as suas qualidades, você sabe para onde você vai. Peraí, esse caminho aqui, eu vou poder aprimorar aquilo que eu já sou bom, aquilo da qual eu tenho vocação, ou seja, aquilo da qual eu nasci com uma leve inclinação para lá. Então eu vou aprimorar aquilo que eu já sou bom, aquilo que eu já tenho alguma coisa que me indica para esse lado. E os meus defeitos eu tenho que conhecer para que eu não acabe cometendo os mesmos erros. E além de você conhecer os seus defeitos, você tem que buscar melhorá-los, porque senão você não pode usar o seu defeito como justificativa dos seus erros. Por exemplo, eu sou grosso com as pessoas, mas é porque eu sou assim. Eu terminei o relacionamento, mas é porque eu sou grosso com as pessoas. Não, você tem um defeito e você pode trabalhar esse defeito, ao invés de usar esse defeito para justificar os seus fracassos.
Então você precisa conhecer suas qualidades e conhecer seus defeitos, mas é muito importante que você tente aprimorar suas qualidades e tentar diminuir o máximo que você possa dos seus defeitos. Para isso, você tem que saber quais ambientes são mais suscetíveis para que você desenvolva suas qualidades. Você pode ser uma pessoa muito promissora, mas se você estiver no ambiente errado, seja profissional, seja no relacionamento, seja familiar, você vai acabar perdendo todo o potencial que você tem. Porém, se você for colocado no lugar certo, o seu potencial vai explodir. Para isso, você precisa se conhecer e precisa saber qual os melhores lugares para que você possa estar. Então, o autoconhecimento é uma das coisas mais importantes. O que eu deixo de lição, se você achou esse vídeo até aqui, eu aconselho que se você faça uma lista dos seus defeitos, suas qualidades, mesmo que você não precise escrever no papel, você faça mentalmente. É melhor você escrever no papel, porque você vendo isso, essa visualização vai ajudar para que você compreenda melhor do que você só pensar. Mas se você não quiser escrever, você simplesmente pensa melhor sobre isso e reflete um pouco sobre quais são os seus defeitos, quais são as suas qualidades. Pensa um pouco sobre como aprimorar suas qualidades e como evitar aprimorar os defeitos, né? Evitar lugares dos quais esses defeitos sejam mais evidenciados. Isso vai fazer com que você se desenvolva como pessoa, fazendo também com que você tire aos poucos a lente da crença de que você é burro, parando de se cobrar muito, né? Buscando conhecimento, lendo mais e mais, só que coisas que vão ser úteis para você. Você pode falar, não, mas como é que eu vou aprender se eu só leio romance? Não tem problema. Você pode ler romances e aprender muitas coisas. Porém, é importante que você busque selecionar os melhores romances. Por exemplo, isso vai fazer com que você vivencie coisas que você não tem acesso. Você conhece o livro Noites Brancas, de Dostoiévski? É um livro finíssimo, mas que é um livro do qual o enredo é simplérrimo. É sobre um homem que vai estar conhecendo uma mulher e tem 6 encontros com ela. O enredo não tem plot twist, não tem nada. Mas mesmo assim, esse livro fez com que eu vivenciasse situações que talvez eu nunca vivesse se eu não tivesse conhecido essa obra. Então, é claro que os romances também vão te ajudar a aprender e a evoluir como pessoa. Porém, para isso é necessário que você busque os autores mais inteligentes, porque você é uma média das pessoas que você mais convive. Então, se você busca conhecer as obras de pessoas que são mais inteligentes que você, ou as pessoas mais inteligentes que passaram pelo mundo, você vai buscar um pouquinho delas, de conhecimento, de visão de mundo, de forma de pensar. Porém, se você só busca livros dos quais não vai te dar nenhum retorno intelectual, isso não vai fazer com que você fique mais inteligente. Eu não estou dizendo para você não fazer isso. Claro que você pode usar livros como conforto também, ler um livro para relaxar. Porém, também é importante que você varie os estilos, até para que você se conheça mais. Muita gente fala, eu nunca leria desenvolvimento pessoal. Mas a pessoa pega um livro e, não, esse livro fez com que eu aprendesse uma habilidade que pode ter mudado a minha vida profissional. E o contrário também. Eu não leio romance porque eu não aprendo nada com romance. E aí a pessoa se depara com autores como Chesterton, Dostoiévski, entre outros, e aí passam a enxergar o mundo de outra forma, Machado de Assis. Então é muito importante que você busque ler em várias áreas para que você possa ir encontrando o que você mais gosta. Como você vai saber o que você mais gosta se você nunca experimentou muitas coisas? Você está sempre experimentando a mesma coxinha, o mesmo biscoito. E aí você não sabe que tem biscoitos muito mais gostosos do que esse porque você não experimenta. Então essa é a lição da nossa conversa de hoje, o objetivo desses vídeos que eu estou fazendo. É uma conversa, então eu deixo esse espaço livre para que vocês também deem a opinião de vocês, falem comigo, deem sugestões, para que a gente continue essa conversa. E nos próximos, eu peço gentilmente para que você curta o vídeo se você chegou até aqui, se você concorda ou discorda, ou se você pensa diferente, fale aqui um pouquinho para mim, para que a gente possa dar continuidade a essas conversas. Fale se você está gostando ou não, e se inscreva para que você não perca as nossos próximos pontos que a gente vai desenvolver aqui, tá bem? Um abraço!